Nesse instante nós vamos passar a palavra ao pastor Deneci. Nós temos uma cerimônia de consagração esta noite do nosso querido Rubinho, filho do pastor Rubens Dutra. Então o casal, o pastor e a Islene estarão consagrando Rubinho ao Senhor nesta noite, e o pastor Deneci estará com a palavra para proceder com esta cerimônia. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. É o capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Do verso 33 até o verso 37. A congregação pode permanecer assentada enquanto eu leio. Marcos 9, 33. Onde lemos assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Irmãos, esse episódio é narrado também pelo evangelista Mateus, capítulo 18, e pelo evangelista João, pelo grande Lucas, desculpem. Lucas também é capítulo 9. É Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é no texto que nós lemos. E eu dei preferência ao texto de Marcos por uma razão muito simples. Autores abalizados sobre o Novo Testamento não se cansam de apontar que Marcos é um evangelho relativamente pequeno em relação aos outros, mas ele traz detalhes que os outros não trazem, e nessa narrativa há um detalhe que os outros não trazem. Você pode até não há contradição entre uma narrativa e a outra. Você pode até subentender que realmente o que Marcos diz aconteceu, mas os outros não narram. Marcos narra que eles vinham discutindo. Você encontra no outro texto, levantou-se uma discussão entre eles, mas não entra em detalhes. E inclusive Marcos destaca um outro detalhe: Jesus perguntou-lhes o que é que eles discutiam. E aí diz-nos o texto de Marcos que eles, envergonhados, não queriam dizer que estavam discutindo sobre quem era o maior. Então é um outro detalhe que Marcos dá e que os outros evangelhos não dão. Então eu gostaria só, por que eu estou lembrando isso? Porque eu preferi o texto de Marcos, dois outros. E porque é interessante esse detalhe, porque Jesus vai falar da criança. Eles discutiam sobre quem seria o maior no reino dos céus, ou o maior entre eles, quem seria o mais importante. E Jesus então pega uma criança quando eles chegam em casa, e com essa criança ele transmite uma lição, dizendo que teriam de se tornar como que? Será que um adulto vai se tornar como criança?
Imagine o que permita, vou chamar de Rubinho, o que o Rubinho faz, né, hoje, quando criança, das suas necessidades e tudo mais. Ninguém vai se tornar uma criança nesse sentido. É lógico que Jesus está falando daquilo que a criança é em si. A criança não tem maldade, irmão. A mamãe, embora hoje seja proibido, né, não pode mais bater, dar palmada, né? Dizem que não pode. Mas a mãe pode fazer isso, pode pegar uma correia, dar umas lambadas. Ela não guarda nenhum rancor. Depois a mãe chama, logo depois de castigá-la, e ela abraça e beija. Sinceramente, então, irmãos, isso é o cristianismo. Se alguém te feriu uma face, oferece a outra. Que coisa fantástica. E muita gente acha que isso é um absurdo para o homem incrédulo, mas no Evangelho não é, tá certo? Então, agora, se alguém lhe ferir uma face, veja, se alguém fizer no sentido literal, talvez eu já tenha contei uma vez aqui essa experiência, onde eu fui criado, um crente se decidiu empolgado com o Evangelho, e aí bebia, jogava, fumava, pintava o sete. Alguém se desentendeu com ele na praça, na rua, e deu-lhe um tapa no rosto. Ele foi e ofereceu outra face. O Senhor disse que tem que oferecer outra face. Aí o camarada foi e bateu com mais força. Isso não é história inventada não, irmão. Aconteceu onde eu fui criado. Aí agora doeu, ele voou em cima do camarada e deu uma mordida no nariz e arrancou um pedaço. Então vejam bem, porque ele interpretou literalmente o que Jesus estava dizendo. É por isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro que divide, que manejar ali no texto original significa dividir, que divide bem a palavra da verdade. Então, dividir e aplicar onde ela deve ser aplicada. E nessa noite nós estamos aqui alegres, por isso eu gostaria de convidar nesse momento o pastor Rubens e a Islene, para que juntamente do Rubinho, vou chamar de Rubinho, porque se eu falar Rubens aqui, está falando do pastor, do pai ou do filho? Então do Rubinho, tá certo? Para que eles estejam aqui à frente, antes de nós fazermos a oração de gratidão a Deus pela vida do Rubinho, de consagração. A igreja evangélica congregacional, embora a sua origem desça a um líder presbiteriano que veio da Europa, né, para o Brasil, Calley era de origem presbiteriana, logicamente uma igreja que batizava crianças, mas desde o tempo de Calley, as igrejas congregacionais nunca batizaram crianças, consagram ao Senhor. Então é uma consagração importantíssima para a igreja que faz isso, porque é a igreja que está reunida consagrando, e para os pais que se comprometem diante de Deus quanto à educação e o testemunho para os seus filhos, tá certo? Então é um momento importante. Me vem à mente uma porção de coisas, né? Me vem de um líder, ele hoje, depois foi para a igreja presbiteriana, ainda está vivo no Rio de Janeiro, foi diretor do seminário, e um dia ele ia consagrar a criança dele, que nasceu quando ele estava lá, e eu a conheci, né, desde pequenininho. E aí disse: hoje eu vou batizar o meu filho a seco. Ele acha que é o batismo a seco. Não é batismo, não. É lógico que ele falou de gozação. Acabou indo para a igreja presbiteriana, ainda bem que foi, né? Mas então vejam bem, não é batismo a seco, é um momento de consagração a Deus de uma criança. Momento em que a igreja assume o compromisso é também da igreja. Porque Rubinho vai crescer aqui, vai correr nesses corredores, daqui uns dias já está correndo por aí, ó, né? Vai se sentar nesses bancos, vai derrubar um negócio daqui, outro dali, vai. Então a igreja também tem um compromisso com o Rubinho. Eu gostaria de, nesse momento, o pastor Rubens continua pastor, mas aqui ele é o papai Rubens, tá certo? Então eu gostaria de perguntar ao papai e à mamãe: se vocês se comprometem diante de Deus, da sua igreja aqui reunida, eu gostaria que a igreja agora ficasse de pé. Os irmãos se comprometem diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, fazer tudo, inclusive colocando a Bíblia na mão, sendo para que o Rubinho venha a ser um servo de Deus ao se tornar jovem, adulto. Sim.
Sim. Os irmãos se comprometem ainda fazer tudo, colocar a palavra de Deus nas mãos do Rubinho no momento certo, quando ele aprender a ler e souber entender as coisas, para que ele seja instruído no caminho do Senhor. Se comprometem? Sim. Finalmente, os irmãos se comprometem diante da igreja e diante de Deus, que está presente, está aqui conosco, a servir de exemplo e testemunho para que o Rubinho venha a ser no futuro um servo de Deus consagrado e fiel. Sim. Irmãos, é uma alegria, satisfação muito grande eu fazer isso aqui. Eu tive a oportunidade de consagrar as duas crianças de Rubens e da Islene. Orei pela primogênita, orei pela segunda, elas estão ali, e hoje vou orar pelo terceiro, que é o Rubinho. É uma alegria para mim. E tive a oportunidade também, estou ligado a essa família, de batizá-los, de tudo, enfim, que aconteceu na vida de Rubens e de Islene. Vamos orar, irmão, nesse momento. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos neste momento pela vida desta criança. Louvamos-te porque tu vieste a enriquecer mais ainda o lar de Rubens e Islene, dando-lhes mais esse herdeiro. Agradecemos, Senhor Deus, pelo parto da Islene, que foi normal, pela sua saúde já recuperada, também pela vida e saúde do Rubinho, que está aqui já crescendo fisicamente e crescendo espiritualmente, porque ele está na sua igreja desde os seus primeiros dias. Ó Deus, que tu dês ao pastor Rubens e a Islene a inteligência necessária para educarem o Rubinho na tua lei bendita. E que amanhã vejamos o Rubinho nesta igreja ou naquela em que os teus servos estiverem, dando testemunho e falando das verdades do Evangelho. Ó Deus, dá saúde ao Rubinho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneçam de pé, irmãos. Nesse momento, irmãos, como ministro do Evangelho, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu invoco sobre toda a família do pastor Rubens e sobre essa igreja a bênção do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Eu vou chamar as duas irmãs. Os demais irmãos vão cumprimentá-lo depois. Por favor, vem aqui, dá um abraço no papai e na mamãe, porque o Rubinho está passando pelo mesmo caminho que vocês passaram. Dá um abraço a cada um aí, na mamãe também. Isso, na mamãe. Isso. Podem sentar. Os demais cumprimentarão ao final. Que Deus os abençoe e os acompanhe. Desculpe, irmão. A pressa é inimiga da perfeição. Eu gostaria de, nesse momento, passar às mãos do casal esse certificado, Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, certificado de dedicação. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10:14. Pelo presente faz-se constar que hoje, dia 11 de novembro de 2018, em cerimônia realizada no templo da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, Rubens Rodrigues Dutra, nascido a 12 de setembro de 2018, foi oferecido em dedicação ao Senhor por seus pais, pastor Rubens Dutra da Silva e Islene Rodrigues de Luna Dutra. Assinado pastor Deneci. Que Deus os abençoe, irmão.